A gente trabalhou lá com um grande alvo, onde a gente, à medida que se aproximava do centro do alvo, a gente ia passando as etapas do funil. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Fantásticos e o papo de hoje é sobre inteligência competitiva na prática. O convidado é Fábio Rios, graduado em propaganda pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em marketing pela SPM e mestre em administração de empresas pela URGS. É CEO da Plugar Data Intelligence e professor convidado em vários cursos de MBA e pós-graduação, como da URGS, da PUC, do IBMEC, e também autor do livro A Atuação do Profissional de Inteligência Competitiva, junto com outros colegas, que é esse livro que a gente tenho aqui em mãos. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Marcelo, primeiramente pelo convite, né? E fico muito feliz aí de poder não só saber que o tema inteligência, né, ele foi lembrado e bem lembrado aí, né, na pauta dos Diálogos Fantásticos, e especialmente a honra de ter sido convidado para falar sobre isso. Então, fico muito feliz. É um prazer muito grande. A gente nessa primeira temporada, agora encerra agora em julho, a gente ainda tem mais 3 programas, né, a gente buscou trabalhar vários temas aí, como influencers, né, com a questão do rever o e-mail marketing como uma ferramenta de marketing que as pessoas todas precisam estar gerando negócios, né, Fábio? E acho que é legal que o pessoal saiba também, né, que a gente trabalhou junto, né, por alguns anos, né, Fábio? 4 anos. 4 anos. Eu não consigo lembrar esse tipo de coisa de datas e quantos anos foram, mas eu lembro que foram bem intensos. A gente trabalhava uma mesa na frente da outra, né? Isso eu lembro bem. E foi muito legal, né? E naquela época mesmo a gente já trabalhava com geração de negócios, né? Lembra que a gente tinha um painel que era uma coisa que hoje chamaria de funil de vendas, né, Fábio? Sim, sim. Só que a gente era a Thundercat, né? Tinha visão além do alcance, né? E acabava criando uma ferramenta que a gente ia posicionando o estágio, lembra do grau de relacionamento? Seria o estágio do funil, né? A gente trabalhou lá com um grande alvo, onde a gente, à medida que se aproximava do centro do alvo, a gente ia passando as etapas do funil. Né? Aí montamos lá com cartolina, colamos imã, e aí ia movimentando as empresas que nós queríamos. E a alegria toda é quando a gente já tinha a empresa na mostra lá. É verdade, é bem isso. Eu continuo hoje dando aula, recortando e colando, né, com meus alunos. Fábio, vamos lá, começando o assunto. O que é inteligência competitiva? Quer dizer, é pesquisar dados do setor, é monitorar a concorrência? O que é inteligência competitiva? Maravilha. Essas duas coisas que tu disseste agora, tanto assim, pesquisar dados do setor, acompanhar as empresas, sem dúvida que isso faz parte da prática, né, de inteligência competitiva, da função, do processo, como a gente queira nomear. Mas, fundamentalmente, o que denota, né, uma prática de inteligência competitiva, de mercado e estratégica é justamente a realização de um trabalho continuado de acompanhamento do ambiente externo das empresas, ou seja, o que está acontecendo junto aos concorrentes, o que está acontecendo junto aos fornecedores, o que está acontecendo junto aos clientes, né, ao mercado de atuação daquela empresa, o que está acontecendo no ambiente mais macro, ou seja, aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos regulatórios, afinal de contas a gente está no Brasil. Tendências. Né? Tendência, enfim, toda e qualquer questão que esteja fora do ambiente da empresa, ou seja, que a empresa ela não tenha condições de controlar, né? A gente fala muito disso das variáveis incontroláveis, né? Que são as ações de entes que não são de domínio da organização. Isso tudo é alvo de acompanhamento de inteligência competitiva e de mercado, etc. Agora, o fundamental é que, aí já começa um pouco de conceituação importante, não adianta, a gente não pode denominar, a gente não pode conceituar a inteligência se a empresa ela para uma vez por ano, lá no momento de fazer o planejamento estratégico dela, e ela dá uma olhada no concorrente, ela dá uma olhada na cadeia de valor dela atrás, na integrada dos fornecedores, por exemplo, ou ela vai olhar um pouco do que os clientes
estão comprando e querem comprar no próximo período, enfim. Não adianta fazer isso uma vez por ano, né, ou fazer isso 2 vezes por ano. Eu não posso chamar, eu não posso batizar isso de inteligência competitiva. A palavrinha de ordem dessa prática é sistematização. Né? Então, é fazer de maneira continuada o olhar sobre todas essas variáveis que a gente falou, é o que fazem com que uma empresa possa dizer que está praticando inteligência competitiva de mercado, outro sobrenome, que tem algumas diferenças conceituais na maneira como vai olhar, mas fundamentalmente está trabalhando com essa inteligência que é pauta do nosso papo hoje. Legal, bacana. Vamos ver então, para resumir, né? Uma série de práticas, e se você faz algumas delas, porque às vezes não faz sentido fazer todas, ou não se tem perna também para fazer todas, mas se você faz de um jeito sistematizado e continuado, você está fazendo inteligência competitiva. Perfeito. Maravilha. E me diga uma coisa, isso não tem tamanho de empresa, né? Porque muitas vezes eu fico pensando como que um empreendedor, uma startup ou um pequeno negócio, um cara que tem até 10 funcionários, né? Quer dizer, como um profissional, pega um médico, um dentista, né? Um arquiteto, como um cara desses pode se valer dessa ferramenta, ou isso é só para os grandes? Não, de forma alguma, isso não é só para os grandes. Existem inúmeras iniciativas de se trabalhar inteligência em entidades muito menores, né? Aliás, o Sebrae fomenta isso muito bem no Brasil. Tem inúmeras políticas e programas aí que apoiam, junto especialmente a associações, né, sindicatos, enfim, a prática para conseguir contribuir às empresas menores o processo de inteligência. Agora, inteligência, como eu comentei, demanda sistematização. Né? E a gente sabe, naturalmente, que nas empresas menores, né, é uma rotina muito do que a gente brinca de apagar incêndio. Né? Então, assim, eu tenho lá contas para pagar, mas eu também tenho que vender, eu tenho que atender o meu funcionário, eu tenho que falar com o fornecedor para comprar. Então, em que momento que esse empreendedor ou que esse profissional ele consegue parar para organizar o acompanhamento de todas aquelas informações que ele acaba colhendo no dia a dia, para que ele possa, de uma maneira mais estruturada, comparar essas informações na linha do tempo e perceber movimentos. E, essencialmente, buscando fragmentos de informação que possam, eventualmente, antecipar um evento futuro. Então, é ele ouvir que um fornecedor está comentando que a tecnologia que ele usava para fazer pecinha de plástico, ele está estudando para fazer de alumínio. Então, poxa, será que isso não vai gerar um impacto no negócio dele? Então, ele começa a reunir essas informações e montando, né? A metáfora que a gente usa muito em inteligência é a do quebra-cabeça, naturalmente, porque dificilmente a gente vai conseguir, num processo de inteligência, ter todas as pecinhas e enxergar a imagem de maneira completa. Entendi. A gente buscando pedacinhos, isso realmente facilita e é muito do que a gente precisa fazer. Então, a empresa pequena, sem dúvida nenhuma, que consegue atuar. Isso não é a condição apenas para as grandes, mas é preciso muita disciplina. Né? Eu fiquei pensando aqui em duas coisas. Uma, se às vezes não vale para o cara que é menor, ele tipo eleger um dia no mês, por exemplo, para que ele possa se dedicar a sistematizar essas coisas, né? E a gente no Design Thinking usa muito uma ferramenta chamada mural colaborativo, né? E eu fiquei pensando também se não é uma coisa de uma pequena empresa ter um mural, né, em que todo mundo possa estar ajudando, né? Vi uma notícia, ouvi isso de um cliente, né? Vi na internet, vi um vídeo, né? Vi um produto novo no Kickstarter, né? Como alternativas para que isso possa virar realidade. Você acha que isso pode funcionar? Faz muito sentido, sim, Marcelo. E o que eu acho que é bacana, eu não quero entrar tanto assim, pesado em conceito, tá? Mas eu acho que vale uma rápida conceituação aqui
as principais escolas de inteligência que a gente tem no mundo. Então, assim, tem a escola americana, que é a escola, talvez, certamente, aí, a escola que tem maior adoção no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Né? A escola americana, fundamentalmente, ela se diferencia, ou ela se destaca aquele profissional de inteligência, ele tem uma hipótese, ou ele tem lá um alvo específico de monitoramento, ou uma resposta específica que ele precisa buscar, e ele vai reunir informações, analisá-las para que ele possa chegar no resultado. Por outro lado, tem a escola francesa de inteligência, que ela tem um caráter bastante diferente na maneira de se trabalhar a prática, né? E que vai muito na linha disso que tu comentou, por isso que eu lembrei de trazer, né? Que é justamente uma técnica que se utiliza chamada método puzzle. Eu estou falando do método SCA, que é... Método o quê? Puzzle. Puzzle. Ah, tá, de quebra-cabeça. Essa mesmo, onde é justamente, claro que eu vou resumir muito aqui, mas vai em encontro do que você está dizendo. Então, assim, as pessoas da organização, elas têm a missão de buscar essas informações, elas irem registrando isso ao longo de um período. Então, poderia realmente, assim, um empreendedor de uma empresa menor, ele provocar lá, né, junto a outros colaboradores que pudessem, qualquer informação que entende-se sensível ou relacionada a decisões que aquela pequena empresa vai fazer, que aquilo possa ser anotado. Especialmente, obviamente, do ponto de vista do ambiente externo, alguma coisa que ele ouviu junto a um concorrente, um fornecedor, assim por diante. Registra essas informações, e aí a escola francesa, ela propõe que se faça periodicamente um evento que eles chamam de criação coletiva de sentido, que é justamente, não pega esses pequenos fragmentos e tenta montar, e a método puzzle, ele propõe isso. Então eu vou tentar correlacionar cada uma desses fragmentos de informação com outros que foram localizados por várias pessoas, e a partir dali eu vou tentar procurar encontrar sentido sobre determinado movimento ou a intenção de movimento de um competidor ou de um fornecedor, de um cliente, no caso do B2B, né? Então, ou a necessidade de uma reformulação de um produto interno, não de um serviço, do tipo, olha só, está acontecendo isso aqui, nós precisamos criar uma versão nova. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, são as utilizações, né, do que inteligência consegue gerar para as organizações nesse campo da inovação, né, nesse campo de construção de produtos, nesse campo relacionado à expansão da organização, onde mais as empresas podem querer o meu produto, ou até mesmo a percepção, buscando evitar uma ameaça de o que eu preciso fazer para que eu não seja surpreendido por um concorrente estar fazendo uma ação que pode daqui a pouco levar aquele público, aqueles clientes, a consumir algo que eles não costumavam consumir comigo. Né? Aí entram até outros conceitos de novos entrantes, de produtos substitutos lá de porta, né? Que também estão imbricados aí nesse sistema que a gente está falando. Muito legal. E me diga uma coisa, há uma área que deve liderar esse processo, assim, pensando já numa empresa de pequena, mas para média e para grande, né? Porque na pequena me parece que é muito do próprio empreendedor líder, né? O fundador, o presidente, o CEO, seja lá o nome que essa pessoa tenha, que ela precisa ver isso como importante para implementar. Isso não tem muita dúvida, concorda? Sem dúvida nenhuma. Então, nas empresas de média para grandes, esses usos da inteligência, porque eu falo muito pela questão do marketing, pela tarimba, por estar trabalhando sempre com isso, né? Mas pelo jeito, pode isso estar no jurídico, ou isso pode estar em ambiente regulatório, ou pode estar em outras áreas. Quer dizer, em que áreas a inteligência competitiva hoje tem protagonismo, assim? Bacana. Olha, Marcelo, assim, principalmente, eu diria, não saberia precisar assim percentualmente, tá? Mas assim, a maior parte esmagadora das práticas de inteligência ou dos processos de inteligência, eles estão estabelecidos dentro das áreas de marketing. Mas não necessariamente com um olhar em cima de um marketing apenas focado, por exemplo, em cliente ou em produto,
né, ou nessa visão de acessar o mercado de uma maneira diferenciada. É claro que tem muita prática de inteligência que olha para isso, né? Mas a inteligência em marketing olhando para inúmeras outras pontos de importância que as organizações podem se deparar. Agora, talvez isso porque, como o marketing está diretamente relacionado a vendas, né, naturalmente que inteligência nesse campo ajuda a trabalhar de uma maneira mais estruturada a necessidade do cliente, aquilo que a empresa pode levar e ter uma redução do ciclo de vendas, por exemplo, ou que ela pode ter uma aderência melhor junto ao cliente. Então, é em marketing que a gente tem a maior parte das estruturas. Agora, empresas normalmente de commodities, né, é muito comum, especialmente assim, a gente enxergar áreas de inteligência em compras, em suprimentos, né? Então, pega assim, empresas de mineração, é muito normal a gente ver áreas de inteligência nos departamentos de compras, porque se a área de compras conseguir comprar melhor, ela vai reduzir o custo, né? Como normalmente nesses tipos de negócio, os contratos de venda eles são de longo prazo, né? Eu preciso trabalhar na ponta de cá e trabalhando um processo melhorado, né? De um melhor acompanhamento, enfim, daquilo que compras pode trazer de ganhos aí com redução de custo da estrutura. Mas isso é uma realidade também, especialmente nesse exemplo que eu comentei antes, de onde a maior parte das estruturas está em marketing. Eu diria que, assim, no Brasil isso é muito forte, né? E a gente tem, não vou generalizar, mas assim, a gente tem muito menos oportunidades de enxergar bons processos de inteligência estruturados em níveis hierárquicos maiores nas organizações, né? Então, assim, áreas de inteligência diretamente ligadas ao board, diretamente ligadas ao C-level, não é algo tão comum de a gente se deparar. Mesmo que, muitas vezes, a área de inteligência, ela nasce a partir de uma provocação desse público. Então, é a partir de uma definição de um planejamento estratégico que se entende que um processo de inteligência deve ser estruturado na organização. Mas nem mesmo essa definição vindo mais top-down, realmente top, ela acaba não nascendo ligada nessas atividades, né? Ligada nesse nível de estrutura organizacional. Agora, fora do Brasil, e aí eu tenho circulado nesses eventos da SKIP, que é a Sociedade Americana de Inteligência Competitiva, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e a gente vê muito mais realmente estruturas de inteligência ligadas nesses níveis hierárquicos maiores, né? E aí, claro, que fundamentalmente porque são empresas globais, né? E a gente está falando de atuações em headquarter, onde os caras estão pensando em expansão global, né? Então, atividades de fusão e aquisição, por exemplo, né? Ou expansão mesmo de atuação, outras possibilidades de construção do negócio acabam levando a uma estruturação de inteligência lá fora, né, especialmente para empresas que estão distribuídas em mais de uma localidade, acaba isso acontecendo em níveis hierárquicos maiores. Mas o que a gente tem muita dificuldade de ver no Brasil, que são assim, diretores de inteligência, vice-presidente de inteligência, é uma realidade muito forte fora do país. Então, esse eu acho que é o que a gente ainda precisa escalar aqui na maturidade dentro do nosso país. Legal. Vamos ver exemplos, Fábio, né? Do tipo assim, o que é o mais comum? Quer dizer, qual é um exemplo que você acha que é usual de inteligência competitiva e que a grande maioria das empresas de um determinado setor está fazendo? Bacana, bacana. Marcelo, sem dúvida que assim, o principal exemplo é o monitoramento da concorrência, né? Então, assim, as empresas, elas ficarem de uma maneira mais processualizada, né, mais sistemática, como eu venho batendo desde o início, em olhar o que o concorrente está fazendo para conseguir tomar decisões
Isso é, sem dúvida nenhuma, o exemplo principal. E aí, nesse sentido, tem inúmeras aplicações, né? Então, bom, eu quero vender, eu sou uma empresa que fabrica computadores e eu quero vender os meus computadores, né? Eu consegui olhar o que o competidor da minha empresa está fazendo, para quem ele está vendendo, que preço ele está praticando, como se dá o processo de entrega, né, o processo logístico do meu competidor, será que ele está conseguindo entregar mais barato do que eu? Será que no processo da venda ele está com um preço menor, ele está facilitando forma de pagamento, ele está conseguindo dar carência em prazo de pagamento? Todo e qualquer movimento relacionado ao que o competidor está fazendo e que leva ele a ter uma oportunidade de competir melhor, é justamente o que a gente mais enxerga em termos de aplicação de inteligência, que é essa inteligência mais concorrencial mesmo. E nesse caso, o Fábio, quais são as fontes da informação para rechear esse pastel aí? Legal, legal. Olha, tem inúmeros estudos, Marcelo, que dizem que 80%, olha, o número é bem grosseiro, né? 80% das informações do ambiente externo das organizações, ou seja, do que os concorrentes estão fazendo, do que os clientes estão querendo, etc., já estão dentro das empresas. Né? Só que elas estão dentro das empresas de maneira tácita, a partir lá de conversas que o colaborador tem com, imagina assim, um colaborador de uma área comercial, ele visita todos os dias os clientes, né? Inúmeros clientes, muitas vezes, dependendo do negócio. Cada vez que ele conversa com o cliente, que ele toma café com o cliente, ele, naquela conversa, ele acaba colhendo informação da concorrência. Não só das expectativas do cliente, porque o concorrente também está visitando aquele cara, está dizendo coisas para ele e aquilo está na cabeça do cliente. Então, na medida que o nosso comercial ele conversa com aquela empresa e na conversa ela consegue ter uma visão daquilo que a competição está fazendo, ele trabalha melhor, ele consegue ter mais informações para que ele possa vender melhor, seja para aquele cliente ou seja para outros que também são sensibilizados aí pelo concorrente. Então, imagina, isso acontece em inúmeras áreas da organização. É o RH, é o jurídico, como mencionou no início. É o saque. É o saque, meu Deus, em relação às expectativas dos clientes. Então, assim, são realmente muitas oportunidades de troca e fora, assim, das realidades pessoais, né? Porque o cara trabalha ali das 8 às 6, vai para casa, vai numa janta de noite, daqui a pouco tem uma pessoa conhecida que trabalha numa empresa competidora ou numa empresa que está no ecossistema, de alguma maneira, daquela empresa que ele trabalha. E todas essas informações, há estudos que dizem que chegam a 80% daquilo que consegue justamente rechear esse pastel, né? Daquilo que consegue subsidiar o processo de análise para a tomada de decisão. Então, as fontes internas, elas sem dúvida nenhuma, que mesmo olhando para fora, né, a premissa seja olhar para fora, as fontes internas das organizações são as mais ricas para a gente conseguir ter esse universo. Agora, cada vez mais o mundo é digital, né? Já teve outros diálogos fantásticos aí que falaram muito sobre isso. Então, assim, cada vez mais o mundo é digital. Então, sites das empresas, muita base de dados pública, oriunda aí da lei do acesso à informação, do governo federal, governos estaduais, etc., acabam também registrando e trazendo informações sobre o movimento das organizações. Então, imagina, por exemplo, a Receita Federal lá, qualquer um pode entrar na Receita e pesquisar o CNPJ. Eu posso pesquisar o CNPJ do meu concorrente e eu vou ver lá o CNAE principal dele, eu vou ver os CNAEs secundários, eu posso ver, em muitos casos, a composição societária, em muitos casos eu posso ver o capital social. Qualquer mudança nessas informações, por exemplo, podem sinalizar que esse meu competidor está mudando o negócio. Ele pode ter aumentado o capital social, daqui a pouco ter injetado dinheiro na companhia, ele pode ter mudado a composição societária e trazido alguém que tem um perfil que pode fazer alguma coisa diferente. Eu posso ter mudado o meu CNAE secundário, eu vou passar a ter uma atuação em atividade econômica
diferente, complementar, maior, enfim, do que se faz hoje. Então, existem muitas, na verdade, bases de informação que podem trazer apoio em coleta daquilo que subsidia essa análise e, consequentemente, a tomada de decisão. Mas, cada vez mais, sem dúvida nenhuma, que o ambiente digital oferece muita informação. Dentre elas, as mídias sociais, Fábio? Mídias sociais também. É impressionante como as pessoas falam nas mídias sociais e muitas vezes sem o próprio conhecimento da empresa, né? Então, assim, quem de nós nunca viu um vendedor que está fazendo prospecção e vai numa empresa e faz um check-in lá no local de visita da empresa? Essa informação, ela é pública, ela está lá e ela pode sinalizar a estratégia de prospecção de uma organização, por exemplo, né? Muitas vezes a entrega de um projeto, o cara faz lá uma selfie dentro da estrutura, entregando uma máquina e feliz da vida, e aquilo está podendo direcionar, subsidiar algum tipo de informação para fora, né? Então, sem dúvida nenhuma, que as mídias sociais elas complementam bem. Agora, um outro ponto que eu ia comentar antes, eu acabei relembrando agora, é o seguinte: feiras e eventos, Marcelo, é um outro local fantástico para a coleta de informação. Não só porque lá as empresas elas estão muito propensas a falar sobre seus negócios, falar sobre evolução, sobre aquilo que pretendem fazer, estão lançando alguma coisa, mas aquilo é parte de uma estratégia muitas vezes maior, e especialmente porque são ambientes, né? Feiras acabam sendo ambientes muito mais informais, onde as empresas e as pessoas estão mais dispostas à troca, né? Então, ali é um ambiente realmente muito rico de coleta de informação para subsídio disso que a gente está falando aqui. Legal. Que outros, a gente falou desse primeiro exemplo mais genérico aí da história da concorrência, mas você tem algum caso que você poderia compartilhar, assim, dando nome, sobrenome da empresa e que resultado isso teve? É muito difícil, né, citar, porque como isso tudo é sensível demais para as organizações, né, então é muito difícil assim, a gente falar de um caso e conseguir identificar lá na ponta o resultado, né? Não tem talvez do setor público, alguma coisa assim? Não, exatamente, é isso que eu pensei em compartilhar, até alguns cases são muito conhecidos, assim, né? Então, por exemplo, o primeiro case de inteligência que ficou famoso no Brasil, isso ainda lá, início dos anos 2000, 2003, 2004 talvez, é o case de compra da Loma Negra, que era a cimenteira lá argentina, pela Camargo Corrêa no Brasil. Ela começou a fazer um trabalho de expansão internacional maior. Existiam, na verdade, nessa situação, algumas que estavam sendo acompanhadas, né? Algumas empresas estavam sendo acompanhadas, uma análise mais pesada de momento daquela organização, uma análise de mercado, uma análise de contexto político e regulatório, onde a organização estava naquele momento. Então, isso tudo foi alvo de um trabalho muito estruturado de acompanhamento do setor, né, daquela organização, do seu setor, do seu ambiente, e aquilo acabou resultando na decisão da Camargo Corrêa por comprar aquela cimenteira. Isso acabou fazendo com que a empresa, a Camargo Corrêa, ela entrasse muito bem na Argentina, e até hoje, inclusive, a Camargo Corrêa Cimentos acabou virando Intercement, né, alguns anos depois, mas acabou fazendo com que ela se tornasse líder no mercado argentino de cimento e continua com essa posição até hoje. Então, esse é um caso bastante público aí que é bacana de citar. Mas é enorme também, né, Fábio? Uma coisa de grandes corporações. Enorme. Casos menores, né? Assim, conhecemos vários aqui em função
da rotina da Plugar, do nosso dia a dia aqui, né? Existem muitos casos. Posso falar de maneira mais genérica um pouquinho, sem citar tanto Com certeza, com certeza. nomes, né? Bom, vamos lá, empresas de bebidas, por exemplo, né? Nós temos aí o histórico de atendimento de várias empresas do setor de bebidas na nossa linha do tempo. E esse é um setor que também sofre de regulação, né? Então, para que a gente possa fazer o lançamento de um refrigerante, de uma água saborizada, né, eu preciso fazer um registro, isso junto ao Ministério da Agricultura. Né? O fato é que essa realidade não se dá apenas para o cliente que nós atendemos, e sim para todos os competidores. Então, do momento de pedido de registro de uma nova bebida até os trâmites que vão acontecendo dentro do Ministério para fazer a liberação de deferir aquele pedido e a empresa estar apta legalmente a fazer o lançamento disso no mercado, né, isso tem um determinado período. Então, o que nós conseguimos fazer muito aqui? É acompanhar para algumas empresas quando que esses registros eles são feitos, a gente acompanhar todo o trâmite de desdobramento disso dentro do Ministério, e depois que esse produto ele está liberado para lançamento, então a gente faz um acompanhamento da entrada dele no mercado. Como a gente já faz isso há muito tempo, a gente já conhece mais ou menos os tempos que o Ministério leva para cada um dos tipos de pedidos que são realizados. Então isso nos permite fazer um trabalho de predição, né? Não é apenas projeção, porque tem uma série de outras variáveis relacionadas, mas é uma predição efetiva de quando determinado produto ele pode entrar no mercado. E como a gente acaba vendo, enxergando lá as características desse produto, a gente já consegue sinalizar para a organização que nós atendemos quais são as linhas de produto que serão impactadas por aquele produto, né? Então a gente gera lá uma matriz de impacto junto, e aí sim aquela organização ela consegue se posicionar de uma maneira diferente, seja fazendo uma promoção mais próxima do lançamento daquele produto, ou seja reforçando a comunicação, ou seja trabalhando muitas vezes até mesmo em um produto que vai competir mais diretamente, né, com alguma característica diferenciada. Então esse é um exemplo que ele se aplica também para medicamentos, para cosméticos, né, para produtos saneantes, né, de higiene, só que nesse caso é a Anvisa, né, a Vigilância Sanitária. As informações estão lá, elas são públicas também, e precisa fazer esse acompanhamento para conseguir fazer a sinalização de quando isso virá ao mercado, né. Qual é a complexidade disso hoje, né? Eu acho que em algum momento a gente vai acabar falando aqui em tecnologia, né? A complexidade é que o volume de informação em função da internet e em função, no caso aí de questões regulatórias, por conta da lei do acesso à informação, cada vez o volume de informação é maior. Então, empresas chegam a ter assim, milhares de pedidos de registros e só acompanhar os pedidos dos produtos competidores aos seus. Então, a gente está falando de volumes tão grandes de informação que acaba ficando mais inviável de se realizar sem a adoção de algum tipo de tecnologia, né, de crawlers, de robôs, né, que vão monitorar automaticamente informações para ajudar a fazer essa compreensão maior, né, daquele movimento dos competidores daquela organização. Legal. Fábio, o nosso público aqui é muito de consultores, de empresas que estão iniciando, que estão querendo crescer, né? Que estão querendo inovar, né? Profissionais que querem inovar. E agora a gente já, né, se encaminhando um pouco já para nosso encerramento, eu gostaria que você desse dicas, né? Quer dizer, como que a pessoa pode trabalhar com relação a isso, e você pode falar um pouco aí da própria tecnologia, porque me parece que às vezes
né, a tecnologia ela vai ser uma aliada fundamental para que a pessoa possa estar desempenhando, né? Quer dizer, que ferramentas hoje você tem no mercado que um profissional poderia estar utilizando para se apropriar um pouco desse processo, só recuperando o início, né, da nossa conversa, de sistematizar as informações de um modo permanente, né, contínuo. Perfeito. Eu vou tentar separar essa resposta em três partes, tá mesmo? Então, assim, a gente falou de consultores no início da pergunta, né? Então, acho que assim, a gente pode falar de como consultores podem levar um pouco mais essa prática para suas modelagens de consultoria, né? Então, como podem apoiar. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também de consultores que queiram trabalhar especificamente sobre inteligência, tá? Talvez ampliando seus portfólios. Eu acho que sem dúvida nenhuma, é uma área muito interessante de atuação. E aí, por fim, um pouco sobre tecnologia, e vou antecipar aqui, spoiler do terceiro tópico de resposta. Hoje eu não consigo mais enxergar inteligência competitiva, inteligência de mercado, enfim, sem tecnologia. Muito, muito difícil. E depois eu vou falar um pouquinho mais por quê. Mas vamos lá. Sem dúvida nenhuma que consultores que possam trabalhar com estruturação de processo, consultores que podem estar apoiando em planejamento estratégico, consultores que podem estar apoiando em inovação, e aí não sei se haveria restrição na realidade, mas toda e qualquer dessas áreas, elas sem dúvida nenhuma que elas podem ganhar apoio de metodologias ou de práticas de inteligência para melhorarem a sua proposição de valor. Naturalmente que se eu vou fazer um trabalho de estruturação de processo, por exemplo, de uma área específica de uma organização, se eu conseguir entender como que aquele processo das empresas competidoras ao do meu cliente estão estruturados, eu consigo ter mais vantagem na hora que eu vou fazer uma revisita daquele processo, que eu vou ouvir os profissionais internamente sobre os objetivos que se quer, mas não vou ficar apenas preso, e aí não quero ser interpretado mal, assim, dentro do paradigma daquela organização. Né? Não significa que, porque eu só estou ouvindo aquela organização, que eu estou perdendo, né? que eu estou preso a um viés que pode não ser salutar. Não é o benchmarking sempre foi uma prática normal, né? Das melhores práticas de gestão, né? Exatamente. E a intenção é essa. Então, existem muitas oportunidades de trabalhar a metodologia de inteligência para fazer benchmarking, por exemplo. E de maneira continuada, que muitas vezes pode até sinalizar para o consultor uma modelagem que ele vai fazer um acompanhamento de ciclos em ciclos com aquela empresa que ele estruturou um processo, para que ele possa trazer as boas práticas que os concorrentes deles estão fazendo em relação àquele processo, por exemplo. Né? Então, sem dúvida nenhuma que outras áreas, a gente falou de inovação, né, a gente falou de planejamento estratégico, consultores nessas áreas também conseguem, sem dúvida nenhuma, aplicar os métodos de inteligência para acompanhar melhor o ambiente externo de uma maneira mais generalizada e ser mais assertivo na hora que eles vão fazer a sua prestação de serviço como consultores lá. Legal, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro. O segundo, os consultores que queiram trabalhar nessa área. Sem dúvida nenhuma, Marcelo, eu vejo que assim, se a gente pegar o Fábio, eu preciso te interromper. Tu me chama de menta, senão eu não sei nem se tu está falando comigo ou se tu está falando com outra pessoa. Tá bom. Eu tô sendo mais formal, né? Como tá gravado. Não tem problema. O mundo todo. Tá, então olha só. Então o segundo ponto que a gente vai falar é de consultores que queiram trabalhar com essa prática. Né? Então, o que eu vejo? Existe, sem dúvida nenhuma, um crescente aumento de maturidade sobre inteligência competitiva no Brasil. Então, a gente vem de um cenário lá que formalmente, né, a inteligência no Brasil começou lá em 2001, na fundação da ABRAE, que a partir de a ABRAE, que é a Associação Brasileira de Analistas de Inteligência Competitiva. Né?
oriundos de uma turma que fez um mestrado na França, enfim, e trouxe, e a data o marco aí da entrada da inteligência no Brasil é justamente o dia da fundação da entidade. Né? E de lá para cá, é realmente assim, notório o quanto as empresas passaram a adotar essas práticas. Eu não tenho levantamento disso, que até é algo que eu gostaria muito de, talvez, apoiar, né, se, através da academia, talvez fazer isso, que é entender o tamanho, de fato, o volume de empresas que hoje têm processos mais estruturados no Brasil. Tem muitas pesquisas sobre isso, mas não tem uma assim, que realmente tem uma abrangência maior. Né? Mas eu poderia arriscar aqui, sem dúvida, que se a gente pegar as 500 maiores da Exame, todas têm. Né? Então, assim, isso é algo que vem crescendo em termos de maturidade. E se a gente baixar a lista, pegar lá as 1000 do valor, pode ter certeza que também elas devem ter práticas estruturadas, formalizadas, sistematizadas na organização. Então, como isso é algo que vem ganhando maturidade, eu entendo que cada vez mais existe oportunidade para conversar com as empresas sobre esse tema. Então, consultores que queiram se apropriar mais dessa metodologia, queiram se apropriar mais dessa área de conhecimento, que a verdade é tão correlata com várias outras áreas de conhecimento, né, nas principais modelagens de consultoria, sem dúvida nenhuma que vão identificar oportunidades para fazer esse tipo de trabalho nas organizações. E aí, realmente, não mirando apenas nas grandes ou nas médias grandes. Né? Tem empresas médias, empresas pequenas que podem se apropriar muito dessas práticas e fazer a diferença na hora de competir. Legal. O terceiro ponto trata das tecnologias disponíveis para que o pessoal possa ganhar velocidade, precisão, né, na captura, na análise e o processamento, né, dessas informações. Né? Perfeito, perfeito. Bom, então assim, acho que vale a pena a gente começar falando nesse ponto de tecnologia do que nós estamos vivendo hoje. Né? O volume de informação ele cresceu exponencialmente nos últimos anos. Né? E hoje a competição, em função aí de globalização, etc., a competição ela vem de todos os lados. Né? Mais do que a globalização, o que a gente vem vivendo é uma transformação massiva nos modelos de negócios impulsionadas pelo ambiente digital ou pelas oportunidades do que o digital traz. Isso, com a competição, ela vem de todos os lados, e não vale a pena nem a gente citar os cases conhecidos aí de Blockbuster versus Netflix, versus Uber. Isso está relativamente batido, a gente pode até passar disso, mas assim, existe sem dúvida nenhuma que muito mais informações disponíveis e que hoje lidar com esses volumes massivos de informação fica muito complexo. É claro que se a gente está falando de um processo de inteligência numa padaria de bairro, é óbvio que o volume de informação desse cara é muito menor. E talvez ele vai precisar trabalhar muito mais com informação primária, visitando os pontos de venda da região dele, conversando com os clientes que visitam lá, e tentando sistematizar o processo de observação, de acompanhamento dessas questões, e vai fazer com que ele se posicione melhor dentro do pequeno negócio dele. Agora, à medida que a gente vai subindo em termos de proporção da organização, de tamanho, de porte, etc., e naturalmente de mercados que ela atua, esse ecossistema de informação ele fica cada vez maior. E aí não consigo mais acreditar que uma média empresa, média para grande ou uma grande empresa, que ela consiga, hoje em dia, trabalhar com inteligência competitiva sem um suporte tecnológico muito grande. E aí vem inúmeras abordagens de tecnologia que podem ser feitas. A gente tem está transbordado hoje, né, num contexto que só se fala em Big Data, né? E realmente Big Data pode contribuir muito. Agora, se a gente voltar lá para o início do nosso papo, quando eu comentei lá das escolas de inteligência, né, então a escola francesa mais subjetiva, sem um alvo específico, a escola americana mais objetiva e com alvos muito bem definidos. Eu te diria que o Big Data consegue apoiar mais na escola francesa.
A escola americana, que é onde está a maior parte das preocupações das empresas, porque elas já partem de hipóteses, elas partem de alvos estabelecidos invariavelmente em planejamento estratégico, por exemplo, soluções de Big Data acabam tendo uma complexidade maior, porque, na essência, Big Data preconiza que eu vá olhar para massas de dados muito grandes, que eu vou conseguir ali dentro enxergar comportamentos que podem ser até mesmo diferentes daquilo que eu poderia esperar. Né? Quando eu tenho alvos mais estabelecidos, eu tenho uma abordagem diferente para eu buscar as minhas respostas. Então, eu tenho uma decisão de que eu vou fazer um investimento em expansão, eu tenho que saber se eu vou expandir numa região ou na outra. Não necessariamente eu vou, pela essência do Big Data, buscar essa resposta. Então, eu tenho que ter outros tipos de tecnologia para isso, e aí, normalmente, são tecnologias mais direcionadas. Fala-se muito em Analytics também dentro desse contexto de Big Data, e o Analytics, sim, especialmente revitalizando aí as ferramentas de BI, né? Então, que hoje... Business Intelligence, eu acho que é bom, né, deixar... Boa. O Business Intelligence, que originalmente, né, trabalhava com informações internas das organizações, lendo essas informações a partir dos sistemas de gestão, né, dos ERPs, dos Enterprise Resource Planning. Hoje, as ferramentas de BI, elas procuram cada vez mais olhar para fora também. Na realidade, tratando informações externas da organização a partir dessas ferramentas de análise. E aí, nesse sentido, os alvos são mais definidos. São ferramentas que propõem um olhar de maneira mais estruturada, e aí, naturalmente, que elas conseguem ganhar força para isso também. Mas, sem dúvida, em geral, as ferramentas de inteligência competitiva podem ser consideradas inteligências de business intelligence, né, Fábio? Elas têm uma zona de intersecção muito grande, não é? Tem? Tem sim, mas eu vou te trazer um estudo que eu fiz, né? Quando eu fiz o mestrado, eu fiz aí no campo, obviamente, da administração, tá? Eu não olhei tanto outras ciências, mas na administração eu fiz um levantamento de 10 anos de publicações científicas no Brasil. Não só publicações científicas, eu fui na literatura pegar os principais livros que pôde-se ter acesso. Isso eu fiz em 2007, né, quando eu fiz o mestrado. Até a gente está em 2017, dá para fazer mais 10 anos agora, que é um trabalho rico, né, até para comparar. Mas, assim, nesses 10 anos que eu analisei, eu pude entender como que a academia e a literatura, né, tanto de autores brasileiros quanto de autores internacionais com publicações editadas no Brasil, eu pude olhar as aplicações dos conceitos. Então, o conceito de Business Intelligence, o conceito de inteligência competitiva e vários outros sobrenomes que eu consegui coletar: empresarial, inteligência empresarial, inteligência estratégica, inteligência organizacional, enfim, são vários sobrenomes. Eu pude analisar isso tudo, e a conclusão desse paper que eu fiz na época, ele é de que, quando a gente fala em Business Intelligence no Brasil, né, dentro desse ecossistema que eu comentei, de administração e na literatura, a gente está falando de tratamento de informação interna. E quando a gente está falando de inteligência competitiva, inteligência estratégica, de mercado, a gente está falando de informação externa. E como chama essas duas coisas juntas? Essas duas coisas juntas, suporte à decisão. Ah, entendi. Legal, bacana. Acho que é por aí. Maravilha, que legal. Tá, Fábio, a gente, como eu te disse, tem um limite aqui de horário, senão o papo a gente pode estender demais, mas a gente acabou não falando, assim, objetivamente de ferramentas, porque eu fico pensando assim, dentro do público que eu sei que está escutando aqui o nosso programa, né, tu tem criar um Google Alerts com o nome dos concorrentes é uma forma de monitorar, não é? Sem dúvida nenhuma. Que outras ferramentas, assim, disponíveis, né, gratuitamente ou SaaS mesmo, né, que seja simples, estão disponíveis para que você possa estar fazendo inteligência competitiva? Olha, Beto, eu te digo assim, ó, não dá para a gente fazer propaganda, né, mas assim, a suíte do Google, sem dúvida que ela contribui demais.
todas as ferramentas que o Google oferece, desde Google Drive, o Google Keep, outras aí. Google Keep? O que é? Google Keep. O Google Keep ele é vamos lá, um Evernote do Google, mais ou menos, né? Que pode trabalhar com colaboração. Então, eu tenho lá as anotações, pensando naquilo que a gente falou, bom, eu tenho lá uma pequena empresa, onde tem um empreendedor e tem mais uns 3 funcionários-chave. E cada um deles usa o Google Keep em ambiente de colaboração. Cada uma das informações que eles vão identificando durante determinado período de tempo, né? Eu estou grifando aqui determinado período de tempo para sinalizar que isso tem que ser sistematizado, né? Mas se eles reúnem informações daquilo que eles estão percebendo no ambiente externo e registram ali, todos podem ter acesso àquela ferramenta, aquelas anotações. É um Google Docs melhorado, assim, né? Ele compete com o OneNote também da Microsoft, né? Então, eu também não conheço os anos, eu não sei nem quando é que o Google colocou, eu uso há muito pouco tempo. Mas, assim, é uma ferramenta muito bacana. E cada vez mais que eu olho para as ferramentas do Google, eu fico pensando assim, puxa, o Google está numa linha muito boa de instrumentalizar áreas de inteligência sem recursos significativos para contratar tecnologias proprietárias, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que várias das que o Google tem na suíte ajudam muito na sistematização da prática, em registrar a informação, né? Em colaborar, em trocar, fazer a troca das informações. Quando a gente está falando de sistematização, colaboração, né? Porque eu não faço sozinho, eu tenho que ter, né, aumentar o meu tentáculo de ouvir o mercado, ouvir o meu ambiente de competição. Quando eu estou falando de formalização, é um outro ponto importante, porque formalização é eu dizer para a empresa que eu preciso monitorar o competidor. E o que eu espero saber dele? Então, isso faz com que todos fiquem mais atentos para determinados sinais. E eu fico pensando assim também, que eu tento, o meu raciocínio é tentar ser mais objetivo para que as pessoas possam usar. Tipo, a fanpage do Facebook, né, que hoje você consegue colocar lá concorrentes ou outras pessoas que permitem acompanhar o número de curtidas, está maior ou menor, ela também pode ser considerada isso, não pode? Claro, também. O ponto é esse, como é que a gente começa essa brincadeira toda, né? A gente acabou não falando de processo, né, das etapas do processo, mas a primeira etapa de um processo de inteligência é o que a gente chama lá de planejamento, que é a identificação das necessidades dos decisores, né? Então, o que o decisor precisa em relação a determinado tema para que ele possa tomar uma decisão melhor? Quando eu consigo ter muito claro quais são essas decisões, naturalmente já estou apto a identificar onde que eu vou buscar informações que me ajudem a entender se a decisão tem que ser para a esquerda ou para a direita. E aí, naturalmente, me faz nascer um mapa de fontes, que pode ser ali dentro, parte dele o Google Alerts, parte deles uma troca de informação via Google Keep, daquilo que as pessoas têm no seu dia a dia. Pode ser um relatório de visita a uma feira, por exemplo. Então, toda e qualquer oportunidade de interação com o ambiente externo e que tenha relação direta com as informações que ajudam a entender essa decisão, que a gente precisa subsidiar a informação, está dentro dessa prática de uma maneira mais estruturada. E mais alguma ferramenta, hoje mesmo, que você na Plugar, por exemplo, tem alguma ferramenta free ou algum concorrente, tem alguma ferramenta free em que a pessoa pode começar a fazer um trial e testar? Como é que você vê isso? Não, a ferramenta free eu não conheço, tá? E a Plugar, ela está, se me permite aí, 2 minutinhos de propaganda, né? Não, propaganda não. Você pode esclarecer as dores que você resolve, que talvez alguém tenha essa dor e queira te contratar. Daí não é propaganda. Boa. Mas a verdade é que a Plugar, ao longo dessa experiência aí, a Plugar está fazendo 19 anos agora, em setembro. E essa experiência acumulada, ela nos fez entender
mais ou menos uma modelagem de como que as empresas acompanham a competição. Então, a gente está traduzindo isso numa plataforma que ela é bastante simples na maneira de interagir, com uma lógica de assistente virtual, ou seja, o cliente ele parametriza algumas coisas e a ferramenta fala com o cliente de inteligência. Então, como a área de inteligência dizendo o que está acontecendo no seu mercado, o que o concorrente fez, quando ele fez, se teve transformações sensíveis no negócio dele, a ferramenta se comunica com o cliente. E como a modelagem que a gente concebeu aqui, ela é uma modelagem que tem como premissa também o fomento da prática, a gente criou um modelo que ele é quase um freemium, vamos brincar assim. Né? A ideia é que a gente comece um investimento de R$900 por mês, onde o cliente ele vai conseguir ter uma configuração básica de várias questões do negócio dele e a ferramenta vai sinalizando ele de maneira continuada, de maneira processualizada e sistemática dentro da frequência que ele determinar. Então, se pedir para a ferramenta falar para ele alguma coisa uma vez por semana, ela vai falar, uma vez por quinzena, uma vez por mês e assim por diante. Entendi. Então, não conheço, na verdade, ferramentas gratuitas. Agora, vamos lá. O Tableau, tá? O Tableau é uma ferramenta que ela tem versão premium, né? Então, consegue baixar o Tableau, assim como o ClickView tem o ClickSense, né? A Microsoft tem uma versão do Power BI também, que são ferramentas que a gente pode usar muito para inteligência competitiva, para tratamento de informação estruturada, exclusivamente. Então, a informação não estruturada, então, assim, aquilo que eu vou buscar em volume, talvez no Google Alerts, eu vou ter muita dificuldade de tratar no Tableau, no ClickSense, até consigo, mas, assim, não é feito para isso, né? Então, aí eu teria que ter outras ferramentas para conseguir fazer pesquisa. Aí, daqui a pouco, é o próprio Google de novo. E essas, como a Zubit, como o Scoop e outras que monitoram redes sociais também, não é? Sem dúvida nenhuma, mas aí eu não sei se elas têm versões free, confesso que eu não sei se elas têm. Mas também são ferramentas que apoiam, né? Pega a Zubit mesmo. Pô, a Zubit ela tem lá inúmeras funcionalidades que permitem à empresa fazer uma parametrização de não só informações do que o competidor está dizendo, mas aquilo a repercussão que as pessoas têm sobre um tema de interesse de um competidor ou até mesmo da empresa. E isso subsidia, sem dúvida nenhuma, muita informação para entender com uma velocidade muito maior até, porque aí mistura um pouco aquilo que eu comentei de a gente ter acesso a muita informação. As mídias sociais, elas representam muito isso. Então, é uma maneira também barata de ter uma abertura maior de tentáculos para ouvir, né, o que as empresas estão fazendo. Legal. Bem, Fábio, eu sei que o assunto é longo, mas a gente precisa encerrar. Eu quero que antes você dê aí o caminho das pedras para te acessar, né, para poder aprofundar temas que a gente aqui tocou de uma forma superficial e também para abordar outros aspectos que a gente acabou não abordando. Quer dizer, como é que as pessoas podem te acessar? Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Podem me procurar, acho que por e-mail é mais fácil, fabio.rios@plugar.com.br, mas eu também sou usuário das mídias sociais, então LinkedIn, Fábio Rios, o Facebook, Fábio Rios também, no Twitter lá é o @FLCRios. E para receber essas newsletters da Plugar? Basta acessar o site da Plugar, www.plugar.com.br, e se inscrever. Tem lá um local para fazer inscrição. Aliás, essa ferramenta que eu comentei do portal de inteligência, a gente está numa fase de captação de beta testers. Então, quem quiser entrar lá e poder ser conduzido junto conosco para testar a ferramenta e a oportunidade do beta tester é justamente poder influenciar na MVP, que vai ser lançada agora no mercado no final de setembro. Quem quiser, quem tiver interesse nisso, está plenamente convidado. O site da Plugar é o caminho também. Muito legal. Muito obrigado aí, Fábio, por tua disponibilidade. Peço que você... Eu acho que está tendo um pouquinho de retorno agora no final. Se tu puder baixar um pouquinho aí. Ó, olha só.
Lembrando aqui no final o apoio da Ciclano, né, que nos ajuda na transmissão. Lembrando, se você ainda não acessa os nossos canais, aqui você tem o YouTube do Menta 90, que é o meu canal pessoal, tem o do Mentalidades, para qual esse vídeo vai ser editado. Temos o blog do Mentalidades, no Facebook também o Menta 90, que a gente faz essa transmissão, e ainda no podcast, que você, se ainda não assinou lá no mentalidadespodbean.com ou na iTunes Store, pode estar assinando, que daí você vai ser avisado sempre que tiver uma novidade. Muito, muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Obrigado, Fábio, aí pela parceria, e nos vemos numa próxima edição. Obrigado, Menta. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau, gente. Pessoal, obrigado. Bom dia.